Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 21 de junho. Eu sou o Dalto analista de investimentos. Estou gravando essa análise um pouquinho mais cedo, tenho um compromisso aí às 17h30, que é junto lá uma participação na BMC News, que ocorre toda quarta-feira. Então, vou gravar um pouquinho mais cedo, antes mesmo do Ibovespa entrar no leilão de fechamento. E por falar no Ibovespa, hein, mais um dia de alta, alta de 0,56% nesse momento. O Ibovespa já entrando na região dos 120 mil pontos, vou falar mais a respeito aqui no decorrer dessa análise. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se também de se inscrever aqui gratuitamente no canal e deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver conteúdo novo. E o que não falta aqui no canal é conteúdo e também muito conteúdo de aprendizado, muito vídeo de aprendizado aqui. Ontem a gente teve até uma aula gratuita aqui, toda terça-feira às 19 horas tem aula aqui no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo aqui desse canal. Então vamos lá, vamos começando aqui com o Ibovespa, alta nesse momento 0,6% praticamente, lembrando, isso pode ter uma variação até o fechamento do pregão, está faltando aqui uns 8 minutos para entrar no leilão aí de fechamento. Então, de maneira geral, o Ibovespa anulou um sinal fraco de queda ontem, que foi, mais uma vez, ó, esse aqui foi fraco, esse de novo foi fraco. Fraco em que sentido? Olhando para o intraday, dá para ver aqui no gráfico, por exemplo, 105 minutos, ó, gerou a perda da mínima do pregão anterior, mas com movimento fraco. Esse aqui até começou forte, mas aí na sequência já voltou para cima da média. Então, determinando ali uma fraqueza por parte dos compradores para continuar caindo. O Ibovespa vai e anula de novo essa formação de perda de mínima e mantém seu aspecto mais positivo. Enfim, é lógico que a gente vai monitorar as perdas de mínimas aqui, mas monitorando de que forma? Se gerar um candle, ou seja, um movimento mais forte e com uma sequência maior para baixo, de candles pretos, né, candles de baixo no intraday, 105 ou 60 minutos, aí sim aumenta a probabilidade de a gente ter um processo de correção. O fato é que, olhando para um gráfico semanal, que eu vou colocar do lado de cá, e olhando para projeções aqui do semanal, está bem em cima de uma projeção de 161,8% desse movimento de subida, sendo projetado a partir desse ponto, 161,8% desse movimento, 120, 753. Se fizer essa projeção clássica, que é aqui a partir da cabeça do pivô, 100% desse movimento aqui anterior, projetado a partir desse ponto, 120.870 pontos arredondando. Está muito próximo. E não só próximo disso, né? O Ibovespa está invadindo aqui a região de dois topos anteriores, que se eu colocar aqui para vocês o gráfico mensal, vai ficar ainda mais nítido a região de resistência que o Ibovespa se encontra. Só que não gera sinal ainda de baixa. Então segue aí apontando para cima, a tendência continua sendo de alta. É lógico que a gente vai monitorar a mínima do pregão de hoje, 119.332, mas enquanto não tiver nada muito relevante para baixo, seguimos apontando para testar essas resistências, na verdade, essas projeções e resistências aqui, por exemplo, essa máxima aqui, ó, 121.628. Lembrando que tem resistência antes, na faixa das projeções que eu coloquei, também na região ali dos 121.570 pontos. Seguindo agora para falar do mini índice, que no pregão de hoje foi lá embaixo, caindo, depois ficou travado bastante na primeira parte da manhã, e aí depois resolveu andar aqui um pouco mais ali para a hora do almoço, para a tarde, conseguiu gerar uma andada aqui, rompendo essa região, aumentando a probabilidade de poder ter algo maior para cima. O gráfico 60 minutos perdeu a mínima do candle aqui anterior, o que traz uma chance de ter algo aqui para baixo. Logo, se não ganhar muita força para baixo, vai seguir apontando para cima. Ou mesmo, abrir o próximo pregão, já subindo, rompendo aqui essa máxima, seguimos olhando um pouco mais para buscar operações de compra. Sinalizações principalmente de alta, acima dessa região aqui desse topo, 480, até essa região da média móvel exponencial 3 períodos, num gráfico de 60 minutos, vai reforçar o foco maior em buscar operações na ponta compradora. E para venda, se realmente abrir caindo de maneira um pouco mais forte, a gente dá uma olhada para a ponta vendedora, mas nesse momento está tudo mais alinhado para cima, apesar de ter aberto aqui um sinal
de poder ter um movimento lateral ou um movimento de baixa no dia 60. Lembrando, amanhã, a partir de 8h45 da manhã, estaremos aí juntos. Dólar, vai lá, supera a máxima do pregão anterior. Precisa se manter acima. Olhando para um gráfico intraday, máximo do pregão anterior, 817. Gráfico 60 minutos, o que fez? Deixou uma longa sombra superior ao superar a máxima do pregão anterior. Precisa de ter mais algum candle confirmando isso. Não confirma. O próximo candle já gera um sinal de voltar para baixo da média, aumentando a probabilidade de queda. E aí o pior, gráfico diário, perdeu a mínima do pregão anterior. Isso tudo, mais a perda aqui dos 770, reforça a chance do dólar caminhar e ir para o seu processo maior de queda. E aí, pegando aí o processo maior de queda no dólar, fazendo a projeção de queda primeiro aqui, uma projeção dessa perda desse fundo anterior, já bateu nos 813, e agora tentou recuperar nos 813, não conseguiu, o 813 agora já passa a funcionar como um patamar de resistência, junto com essa região aqui de fundo de um anterior, mais visível até pelo gráfico 60 ou 30 minutos, agora apontando lá para a região de 735. Que essa mesma região aqui, olhando para o dólar no gráfico semanal do dólar, fazendo aquela projeção de queda aqui desse pivô aqui, essa projeção é lá na faixa dos 725. Então, segue aí apontando mais para baixo o dólar, sem nenhum sinal de subida. Tem o suporte que está aí em cima, brigando ainda no pregão de hoje, 776, que é um suporte do gráfico mensal, mas por enquanto apontando com a chance maior de buscar 735 a 725, abaixo desse patamar, suporte em 604, 692. Então, nenhum sinal de alta aí para o dólar após o pregão de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos. Movimento forte, fraqueza para subir, abriu caindo, ou tentou subir de maneira fraca, gerou topo próximo pregão, foco mais em venda no dólar. Logicamente, se isso mudar, amanhã 8h45, se mudar esse contexto, eu vou comentar com vocês amanhã a partir de 8h45. Um dos pontos para ficar atento em termos de resistência é essa região de fundo que foi perdida aqui, que é o patamar dos 779, 778. Seguindo aqui para falar agora do DI. DI no dia de hoje, uma leve alta, 0,18, por enquanto, dentro ainda de um viés mais de baixo. Deixa eu só voltar aqui, dentro de um viés mais de baixo. Vem aqui lateralizando, depois dessa mínima aqui vai fazendo lateralização. Perdeu aqui, voltou, fez um fundo, mas ainda não definiu uma tendência. Gera ali uma expectativa um pouco mais positiva se tiver algum candle de força, alguma barra aí maior aqui fechando para cima dessa máxima aqui, gerando um sinal de um pivôzinho de alta no gráfico diário, voltando para cima da média, para cima dessa região dos 11,23, para aumentar um pouco mais a chance da gente poder ter o DI caminhando aí para 11,42. Enquanto isso não acontecer, como o movimento está um pouquinho mais lateral, vai ficando, igual que aconteceu um movimento mais lateral, vai aumentando a chance de ter outro movimento para baixo. Aí, falando outro movimento para baixo, a gente vai olhar um pouco mais para a região aqui de por volta dos 10,75. Tá? Agora, segue dentro nessa região de suporte desses dois fundos anteriores, ali na faixa dos 11,08, respeitando essa região em torno de 11,08. Seguindo agora para falar a PTR4, que lá na lua, né, subindo bastante no pregão de hoje, alta de 4,02%. Até comentei no meu perfil no Instagram, alguém comentou falando, eu estou vendido em Petro. Aí eu comentei assim, cara, não seria minha escolha, assim, não porque ela iria gerar stop ou não dá para saber, mas o fato é vender um ativo que está na máxima histórica, é mais fácil você arriscar aquele ativo que não ganhou força na subida do Ibovespa. A Petro está mais forte do que o Ibovespa. Quem não ganhou mais força que o Ibovespa? A gente vai para a Vale e você vai ver quem não ganhou mais força que o Ibovespa. E quem está com dificuldade de subir. Até um ativo que eu comentei para venda nessa semana, eu vou falar aqui que é uma posição que a gente abriu de venda e está próximo de bater no objetivo. Por quê? Foi um ativo que foi mais fraco, não conseguiu ganhar força na subida do índice. Então, a gente foca nesses ativos que estão mais fracos para subir. E não naqueles que estão muito fortes para subir, porque subiu muito e que vai cair. Esse aqui é mais difícil de cair, porque tem muito comprador em cima do papel. Então, de maneira geral, Petro, 4,09% de alta, rompeu aqui, anulou a formação de topo, que foi essa aqui, não confirmou, né? Foi um topinho também fraco. E aí o papel entrou agora em leilão, um gap aqui de alta. O que dá um indício desse gap ser um gap de exaustão, né? Teve um gap aqui, um gap de fuga da resistência, um gap de fuga aqui, aí teve outro gap aqui, ó, utilidade, depois esse outro gap aqui que pode ser um gap de exaustão. Mas o que confirma esse gap? Se o próximo pregão for um pregão aqui fechando esse gap.
Os próximos 2 pregões, se já voltar fechando esse gap, aumenta a chance realmente de ter um processo de correção. Lógico que a gente vai avaliar como é que seria esse candle. Mas enquanto isso não acontecer, segue apontando para cima PETR4. Então, para quem está comprado, pode deixar o stop aí para baixo do gap, para baixo dos R$ 30,75. Ou conduzir pelo gráfico ali de 105 minutos, a cada fundo ascendente, você vai subindo o stop dessa operação. Seguindo aqui para Vale 3 do ativo, que eu falo assim, ó, quem foi que teve mais fraqueza para subir? A Vale, ó. Semanal fraquinho, a tendência do papel arrastada, fraca, rompeu aqui, não fechou acima, já volta, perde a mínima e o grande candle de baixa fecha abaixo da média. Nesse momento, a Vale está apontando para retomar a tendência de baixo, gerando aqui algo semelhante, um topinho duplo. Então, papel mais fraco por enquanto. Perda dessa mínima aqui, região na faixa dos 66,70, aumenta a probabilidade dela caminhar para essa zona de suporte na casa dos 65,77 a 65,16. Não vejo alternativa de compra agora. Até que seria interessante se ela tivesse feito isso aqui, pivô de alta ou fundo ascendente, até seria mais interessante, mas nada feito. Operações, qual 3 tem uma compra em aberto, que as operações swing trade, Kaique vem fazendo essas operações aí de swing trade, uma compra em aberto após o sinal de fundo, mas está próximo de acionar stop. Vindo aqui para baixo, ela aciona o stop de uma compra que a gente abriu. Sabesp está indo bem, alta de 0,29% no pregão de hoje, já é uma operação que dá para passar a trabalhar com stop mais curto, por exemplo, através, como eu já falei, de um fundo ascendente, no 105, ou no gráfico de 60 minutos, alternativa aí de buscar, de trabalhar com um stop mais curto nessa operação, por exemplo, não mais sair perdendo dessa posição. VEG3, que eu comentei agora há pouco sobre a questão de gerou primeiro um sinal aqui de baixo que eu comentei lá no meu perfil no Instagram, falando das oportunidades, essa aqui seria a única oportunidade de venda. Falei também dessa aqui, que seria nessa última semana, no domingo, um vídeo lá que está lá no Instagram, você vai ver lá um título lá, oportunidades para a semana, que é essa semana. Essa é uma operação de venda, que seria uma das alternativas. E aí o papel resolveu andar aqui para baixo, bem, caindo hoje 1,43%, segue aí próxima, vamos ver se bate no objetivo, mas já também é outro ativo que não sai mais perdendo aí dessa posição vendida. Seguindo agora para falar das ações que vocês solicitaram na última análise de fechamento pregão feita pelo Kaique. Vocês podem colocar aqui, ó, se os ativos que eu vou comentar aqui agora, essa lista aqui, ó, de solicitações que estão aqui, que veio justamente dos comentários da última análise de fechamento pregão. Se um ativo que eu vou comentar aqui não, o ativo que você deseja não está aqui nessa lista, escreve aqui embaixo, comenta também, fala a respeito da nossa análise de fechamento pregão, ou em relação à sua expectativa do mercado, ou em expectativa sobre um ativo, mas coloca aqui para a gente qual ativo você quer que a gente comente, analise na próxima análise de fechamento do pregão. Começando aqui por Sambi 11. Sambi 11, ativo também bem alinhado para cima, topos e fundos ascendentes, semanal ali está trazendo uma alta de 2,16%, eu tenho até esse papel carregando ali na carteira exponencial. Fato é, rompeu aqui essa máxima e não conseguiu fechar acima. Então, se quiser trabalhar com stop um pouco mais curto, se for trabalhar um pouco mais bem protegido, seria lá por volta dos R$ 30,52. Se quiser trabalhar mais curto, abaixo da mínima de hoje, R$ 30,76. Tá? O papel ainda segue dentro da sua tendência de alta de curto prazo. CSNA3, tendência de alta de curto prazo, mas ainda dentro, ó, vou botar até aqui, ó, tendência de alta de curto prazo, mas dentro desse movimento, vou botar em vermelho isso aqui, movimento de baixa, e aqui a tendência de alta, um pivô de alta que ela fez dentro dessa zona de resistência. O que seria interessante acontecer? Corrigir aqui, pivô de alta, ou vem aqui, supera e depois gera fundo ascendente acima dessa região aqui, ó, dá uns ou menos aqui no papel, acima dessa região, seria mais interessante acontecer isso. Para quem entrou comprando aqui esse candle de rompimento, stop aqui embaixo, acionou esse stop dessa operação, tá? Porque ainda é dentro de uma zona de resistência, então tem um risco um pouquinho maior. E agora, entra comprando aqui um fundo ascendente, risco um pouquinho maior, por quê? Porque está entrando ainda abaixo da zona de resistência por volta. Ideal seria compra nesse papel de fundo ascendente acima dos 13,40. Azul 4, esse pregão, candle de indefinição, perda da mínima de hoje, aumenta a probabilidade de queda. Aqui, ó, já veio para cima, gerando pivô de alta, sofreu um pouco mais, né? O que levou 4 ali para cair, veio aqui para romper em 4 também, praticamente a mesma força, mas agora patinando um pouco mais. Mas de maneira geral, não tem sinal de baixa ainda em azul 4. Movimento bem forte para cima lá no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal desse papel. Correções
que venham testar a média, que tende a trazer uma melhor oportunidade nova de compra do que uma compra aqui de rompimento, eu não faria. Quem tiver comprado, possibilidade de trabalhar com stop mais bem posicionado em R$ 20,61. Próximo ativo a ser falado é o GPA3, que também está dentro de uma tendência de alta e hoje está vindo para um rompimento. Quem entrou comprando aqui, ó, essa sinalização de fundo nessa barra aqui, tá certinho, stop aqui embaixo, segura um pouco mais a posição, e se for colocar um stop, colocaria de uma forma de ficar um pouco mais bem protegido ali, pelo menos abaixo da média, abaixo de um patamar de 17,74, tá? Se fosse evoluir aqui o stop, eu deixaria aqui, ela deixar andar um pouco mais a operação, ou mesmo se ela gerar um movimento aqui para baixo, para mudar o stop após um novo fundo ali no intraday, no dia 60, ali um pouco mais acima da média, seria algo interessante para ser feito. Mas segue aí bem alinhado para cima o GPA3, gráfico mensal, olhando um pouco mais para essa zona de resistência aqui, em torno dos R$ 20 número redondo, acima disso um patamar de, deixa eu só ajustar aqui, que eu vou botar o ajuste, um patamar R$ 20 número redondo e depois um patamar aqui na faixa dos R$ 21,88, R$ 21,90 arredondando. Vamos 3, gráfico diário, anulou sua tendência de alta, ela vinha numa tendência de alta, ó, tendência de alta, rompeu tudo para cima, aí vamos para baixo? Vamos, aí veio aqui, perdeu os fundos anteriores, os últimos fundos, tendência agora já não é mais de alta, olha onde ela gera sinal de baixa, semana passada já tinha gerado um candle ruim em cima na zona de resistência e agora volta para baixo das médias, o que não é algo legal. Ah, Dalton, esse martelo aqui, entrar comprando esse ativo? Eu não entraria porque ela mudou já a tendência. É um risco maior, mas enfim, vai de cada perfil aí, ela pode sim gerar um repique de alta, mas a força que ela apresentou aqui para baixo reduz a chance de você ter uma operação que ganhe uma boa relação de retorno, que vai lá e volte em V, vamos dizer assim, ela vai lá e volte tudinho. Seria menos provável. Para mim, o caminho mais provável é vir aqui para essa região. Logo, se ela gerar topo descendente no gráfico diário, vai ficar interessante para a ponta vendedora. FS3 lá em cima também, grande candle de alta que não dá sequência e tem um candle preto no meio. Depois desse candle, se perder essa mínima, aumenta a chance de caminhar aqui para a média. Seria um ponto de trabalhar com stop, já gerou até um fundo no dia 65. Se perder a mínima desse fundo aqui, que é a mínima do pregão de hoje, 9,38, ficaria em 9,37 o ponto de stop dessa posição comprada. Isso mudaria a tendência do papel? Não, do gráfico diário não muda a tendência ainda. Ela vai mudar a tendência se ela fizer ou o topo mais baixo que o topo anterior, ou se ela já entrar um movimento igual foi a Vamos 3, perder a mínima de um fundo anterior, que seria esse fundo aqui. Então, por enquanto, sem sinal de mudança de tendência de curto a médio prazo na BRFS3. CFB3, ação que está dentro aqui, depois de um sinal de baixo, tentou gerar um fundo, ainda com as médias desalinhadas aqui, na minha opinião, ou seja, a de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, que representa a média de 13 do semanal, gerando sinalzinho de topo lá no gráfico semanal, enfim, ativo que, por enquanto, daria um pouco mais para buscar alguma alternativa de compra. Por exemplo, vou buscar a compra se superar essa máxima aqui, alternativa de buscar essa compra aí no papel. Ou para quem abriu compra, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima, tá? Lá na faixa dos R$ 11,11 não, R$ 10,67. Perdeu essa mínima aqui, reforça a chance de fazer o quê? Voltar para nível de suporte lá por volta dos 10 pila. Depois de Carrefour, vou falar de Açaí. Gerou também um bom movimento de subida, retomou sua tendência de alta, está proporcionando aqui um fundinho ascendente, só que entre as médias ainda bem fraco, risco um pouquinho maior, entrou comprando a superação da máxima de hoje, fez aí uma compra no papel, deixa o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima. Então o stop ficaria ali na casa dos R$ 12,99 nessa ação, com risco um pouquinho maior, porque a correção ainda, diria que poderia ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, mas é uma alternativa de arriscar, coloca menos capital para uma comprinha sair. SMTO3, topo descendente, então a tendência ficou agora indefinida aqui nessa ação pelo gráfico diário, a tendência de prazo maior, olhando para um semanal aqui, ó, a tendência de alta, beleza. Só que abre espaço para ter uma correção um pouquinho maior, que vai favorecer uma entrada com melhor perspectiva de ganho mais à frente, principalmente pensando em position trade, lá uma correção no gráfico semanal, um movimento de baixa. Para gerar uma compra aqui, o ideal fosse que essa ação ficasse um pouquinho mais enrolada aqui, vem para essa zona de suporte ou dessa região aqui, depois gere um candle mais forte aqui para cima, voltando para cima da média.
ou de maneira geral, se ela fizer o rompimento aqui para cima, né? Ou dessa máxima, ou principalmente aqui dessa máxima, para entrar comprando, mas como já está um movimento longo para cima no semanal, animaria se ela fizesse uma correção um pouco mais aqui lateral para buscar uma mais fraca aqui, até mesmo para baixo, para buscar uma compra nessa ação. Quem tiver posicionado, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima, estaria bem posicionado abaixo da mínima do último fundo ascendente do gráfico diário em R$ 36,03. Ou se quiser colocar um stop ainda mais bem protegido, abaixo do último fundo que foi responsável por esse pivô aqui, ó. Porque esse fundo aqui não gerou pivô. Então, você tem um risco maior de botar o stop aqui, ele vem aqui, te aciona o stop, e depois gera ali uma subida, faz uma correção chamada em ABC, para depois ter algo maior para cima. Depois disso, depois de São Martinho, Enev 3, que está fraquinha, né? Gerou um movimento muito relevante para cima, só que aí volta com gap, já volta com gap para baixo, tenta voltar para cima da região do gap, funcionando como resistência, bate lá, não consegue, fecha baixo, já gera até um pivôzinho de baixo no gráfico diário, enfim, não estaria interessado em compra nesse papel, a não ser que ela passe a gerar sinal de compra de fundo ascendente acima dos 12,10 a 12,15. Suporte mais próximo por volta dos R$ 11,45. CIAB3 está ativo dentro da tendência de alta, gerou um candle de alta, volta aqui para baixo, gera um fundinho de novo ascendente. Para quem entrou comprando, já tem uma chance de botar o stop aqui, ó, lá na faixa dos R$ 4,75. E, logicamente, ficar monitorando ali nos 60 ou 105 minutos, foi fazendo fundo ascendente, você vai subindo o stop dessa operação. Então, mas a expectativa é que ela possa vir a romper essa região de resistência, por enquanto apresentando boa força compradora aí, CAB3. Lembrando, dentro da tendência de alta de curto a médio prazo. Cogna, dentro de todo o movimento de subida, tendência de alta, em cima de zona de resistência, lá de topo anterior do gráfico semanal, entrar comprando aqui, não entraria, e no máximo que eu faria aqui é jogar um stop aqui para baixo da mínima desse último fundinho técnico aqui, na faixa dos R$ 3,29. Ou, se você quiser colocar um stop mais curto ainda, R$ 3,35 abaixo da mínima pregão de hoje. Para nova entrada, só após avaliar alguma correção, seja do diário ou do semanal, testando, no mínimo, a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário. SLCE3. Olha lá, tendência de baixa do semanal, fraqueza para subir, comparado ao Ibovespa, está abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, que está alinhada ali com a de prazo maior. A ação girou aqui, ó, um pivôzinho de alta, mas está patinando em cima desse pivô. Quem está comprado, ó, stop aqui, ó, que é esse fundo no 105 minutos. Ó. Stop onde? Stop nos 36,03. Quem está de fora e está pensando em uma compra, eu aguardaria uma lateralização um pouquinho maior para depois uma compra de pivô de alta, que mais chamaria minha atenção para essa entrada. Por quê? Porque essa região é uma região bem importante de resistência para essa ação e ela está patinando nesse patamar ali por volta dos R$ 37,20. Por volta dos 37,20. Tem fundos aqui para trás e esse fundo aqui, junto com a média, então uma convergência ali de níveis de resistência onde entra pressão vendedora. Por esse motivo, quanto mais o tempo que ela tentar cair não conseguir depois gerar sinal de alta, isso é um indício que está fraco para cair, aumenta a probabilidade de ter algo para cima e aguardaria só o sinal de alta para entrar comprando essa ação. O próximo ativo, KEPL3, dentro da tendência de alta. Para quem está comprado, seguindo dentro da tendência de alta do papel, deixa o stop abaixo da mínima aqui depois desse pivô de alta, lá nos R$ 8,24. Quem está no swing trade, quer colocar um stop um pouquinho mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje, faria total sentido, em R$ 8,72 em cima dessa ação. Se ela lateralizar um pouquinho mais e gerar outro fundo ou pivô de alta, aí sim, mais interessante a compra nessa ação, porque ela está tentando também sair de uma região importante de resistência ali do gráfico semanal. Então, ativo para ficar de olho, porque ela rompeu isso aqui, se ela ficar aqui de lado assim e gerar um sinal de alta, fica mais para compra, mas para quem já está comprado, stop aqui embaixo. MBLY3, tendência de alta de curto prazo, anulou a tendência de baixa de médio a longo prazo, pegar o gráfico mensal, a ação vinha na tendência de médio a longo prazo de baixa, e com esse movimento de subida, ela rompe níveis importantes de resistência. Beleza. Então, qual seria a estratégia? Entre comprando esse papel aqui de cara, eu não faria isso. Eu aguardaria pacientemente alguma correção no gráfico semanal, lateralização, semanas aqui mostrando que o papel para cair tá, não vai muito forte, e aí sim buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Pelo gráfico diário, pelo menos, para fazer uma operação mais curta swing trade, buscar fundo ascendente após uma correção um pouquinho maior aí do preço.
Banco Inter, dentro da tendência de alta, gráfico diário continua forte, foi lá testar a média, gerou sinal de alta, segue aqui apontando para cima. Quem está comprado, dá para deixar o stopzinho ali posicionado em R$ 15,59. Abaixo dessa mínima aqui, que é basicamente aí se ela gerar um topo mais baixo que o topo anterior. Então essa seria a alternativa aí, o papel apontando para poder romper esse topo aqui anterior, 17,09, apesar do movimento estar um pouquinho mais fraco para cima do que foi a queda, mas segue dentro de uma tendência de alta. PAG S34, PagSeguro, a tendência aqui do papel no gráfico semanal ela foi retomada aqui para cima, voltou, gerou um sinal de fundo, que se a gente olhar para o gráfico diário, é um só barra, que não dá sequência, fecha acima, já volta para baixo. Enfim, para abrir alguma compra nesse papel, seria interessante acontecer o rompimento dessa máxima aqui, tentando pegar um movimento até pelo menos até esse fechamento de gap ali na faixa dos 11,70, gap na faixa dos 11,90 e fechamento completo em 12,21 do gap. Quem está comprado, quem abriu compra por algum motivo ou abriu compra a partir desse rompimento aqui, bota o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa de R$ 9,86. Ou quem já está comprado quer deixar um stop mais bem protegido, aqui embaixo ficaria abaixo dos 9,63 em 9,62. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você aí um bom descanso e até o próximo pregão. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento e até mesmo compartilhar a mesma. Agradeço demais. Um abraço.